Salve pessoal, professor Helder novamente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os operadores relacionais, tá? Então, nos vídeos passados a gente já conversou sobre os operadores aritméticos, né, que são os mais elementares, né, que trabalham e processam números, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, divisão inteira, né? Então, o que eles têm de interessante é que eles são aplicados entre números, né? Então a gente precisa de dois operandos para a maioria deles aqui, né? A não ser que a gente esteja só fazendo representando o número positivo ou negativo, mas a gente precisa de dois operandos, né? Eles são binários e eles resultam em outros números, né? Podem ser números naturais, que são os inteiros, ou números reais, que são os ponto flutuante aqui nas linguagens de programação, tá? Vimos também as variáveis, que a gente pode usar para armazenar valores e recuperar esses valores depois também, né, o que é bem interessante. E aí, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver os operadores relacionais, tá? Que, como o próprio nome diz, eles relacionam duas informações. Aí um ponto bem interessante aqui dos operadores relacionais, e isso vale para quase todas as linguagens de programação também, não só para Python, é que os relacionais, eles em geral são aplicados a quase todos os tipos primitivos disponíveis naquela linguagem. Só que, né, às vezes tem algumas restrições, tá? Então, dependendo do tipo, a gente vai ver, vou mostrar alguns exemplos ali, eles não fazem tanto sentido, tá? Então, quais são os operadores relacionais? Eles também são operadores que a gente já está bastante acostumado a utilizá-los em matemática, né? Então, os relacionais aqui, né, começando, igualdade, tá? Então, o operador de igualdade, para verificar que dois operandos são iguais, é igual, igual. Por quê? Bom, né, isso é questão da sintaxe. Vocês lembram que o operador um só sinalzinho de igual aqui, ele é a atribuição, né? Ele é o recebe. E aí o operador igual, igual aqui, esse sim é para verificação de igualdade, tá? O operador, né, o oposto do igual, que é o diferente, é o exclamação igual, tá? Exclamação igual. Grande parte das linguagens de programação usa o exclamação para representar a negação. Então seria a negação da igualdade, tá? Além disso, né, a gente tem o operador para o maior, operador para o menor, mesma interpretação da matemática, para o maior igual e para o menor igual, tá? Então, aquilo que a gente está acostumado é colocar, né, que é o sinal de maior, agora não sei se ficou maior ou menor, enfim, o sinal de maior ou menor com o risquinho embaixo, né? Aqui a gente não tem esse caractere risquinho embaixo do sinal de maior ou de menor, então ele é representado dessa forma aqui, tá? E tem a mesma interpretação lá da matemática, tá? Igualzinho, não muda nada. Um ponto que a gente tem que prestar atenção aqui, que muda um pouco dos operadores aritméticos para os relacionais, é o seguinte: quando a gente usa um operador aritmético, ele sempre vai nos retornar, ou melhor dizendo, ele sempre vai resultar em um número, né? Eu acabei de comentar sobre isso, ele sempre resulta num número. Já os operadores relacionais, eles sempre resultam em um valor lógico, né? Em um valor lógico, foi aquilo que a gente viu no vídeo passado sobre os tipos de dados. Então ele sempre vai retornar um verdadeiro ou falso. Se a gente parar para pensar, é algo que faz sentido, né? Então, se eu vou comparar se dois números são iguais, o que eu vou retornar? Um sim ou não, eles são iguais, né? Verdadeiro ou falso. Mesma coisa para o diferente, para o maior, menor. Então, esses operadores aqui, sempre que a gente utilizá-los, eles são um verdadeiro ou um falso, tem isso como resultado. Tá? Então, a gente precisa atentar na hora que a gente vai montar as nossas expressões, legal? E aí, como aqui a gente já tem um valor lógico, né, um verdadeiro ou um falso,
já fica um pouco mais, a gente já consegue imaginar, talvez, onde que isso aqui pode ser utilizado, né? Então, os operadores relacionais e também os operadores lógicos, que a gente já vai ver, são muito utilizados em programação para nós montarmos condições, né? Ah, então eu quero usar uma condição o seguinte, olha, se a área dessa planta aqui tiver mais do que 100 metros quadrados, então eu vou para um trecho de programa que trata esse tipo de coisa. Ah, se todos os reagentes aqui estiverem ok, então eu venho para cá. Se faltar alguma coisa, vou ter que seguir um outro caminho, né? Se a conversão dos meus dados deu certo, beleza, então eu sigo um caminho. Se não deu certo, tento seguir outro, peço uma outra entrada para o usuário e assim por diante, tá? Então, os operadores relacionais são muito utilizados, a gente vai usar eles talvez até mais do que os operadores aritméticos, tá? E aí, um ponto interessante aqui, né, só retomando, a gente consegue usar eles a gente consegue usar, na sua maioria, com os tipos primitivos. Então, vamos ver alguns exemplinhos disso, tá? Então aqui, pessoal, a gente já está no código fonte, né? Então tô num arquivo que vai ser um código fonte em Python. Então só lembrando, ó, o símbolo aqui de cerquilha, a gente vai usar para colocar um comentário, tá? Então eu vou comentar essas linhas aqui, só para a gente poder retomar depois, né, as explicações. Vou deixar comentado aqui. Opa, comenta aqui também, comenta aqui também. Agora vamos ver uns exemplos usando os operadores. Vou já tentar misturar um pouquinho, né, os operadores aritméticos e os relacionais. Mas vamos começar vendo aqui o uso dos relacionais, tá? Usando número, por exemplo. Então, algo que a gente está bem acostumado, né, na nossa universidade, na UFSC, é a questão da média final, né? Então, para um aluno ter aprovação, ele precisa ter um dos requisitos é que a média final dele seja maior ou igual a 6. Né? E aí, como a gente tem uma questão de arredondamento, vira o 5,75. Né? Todo mundo torce pelo 5,75 lá no final do semestre. Legal? Então, como é que a gente pode representar esse detalhezinho para ver se a média final está ok? Né? Vocês vejam que eu estou falando esse C, o C a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas pelo menos agora a gente já consegue dizer verdadeiro ou falso quanto a média ok, digamos assim. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, média final recebe 5. Tá? Deu quase aqui, então ele por enquanto vai para REC. Aí o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, média final suficiente, tá? Média final suficiente recebe, tá? Média final maior ou igual a 5,75, tá? Aí aqui o que a gente está fazendo? Estou usando o meu operador relacional para pegar o valor desta variável aqui e comparar com o 5,75, que é a condição aqui da UFSC. Né? Aí, lembrando, né, a gente está no código fonte aqui. Então, no código fonte, a gente não vai ver o resultado a não ser que eu diga para o interpretador, olha, mostra o valor de uma variável ou mostra a mensagem tal. Isso também vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, se eu não me engano. Tá? Então aqui eu vou só mostrar esse resultado. Vou usar a nossa função de saída, a gente vai ver com detalhe mais adiante, que é o print. Print, média final, suficiente. Tá? Vamos ver o que acontece. Salva. Ok, códigos, exemplos. Ok, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Ó, o que retornou aqui? Retornou falso. Por quê? Como é que isso foi avaliado? Média final tinha o valor 5, né? Então eu substituí 5 aqui e verifiquei, 5 é maior ou igual a 5,75? Não, não é maior. E aí notem também que aqui a gente está comparando um número inteiro com um número em ponto flutuante. Tá? Então no caso do Python, essas operações aqui são feitas meio que automaticamente nessa conversão, né, que a gente está usando no final, comparação entre números de tipos diferentes, mas
Python ele consegue dar conta disso, né? Então, se a gente tivesse colocado aqui média final 6, tá? Média final 6 aqui. Agora, rodando, já passou verdadeiro, tá? Legal, o aluno obteve aprovação. Né? Como é o maior ou igual, se a gente colocasse aqui o 5,75, também deve funcionar, tá? E retornou o verdadeiro ali como saída para o usuário. Em seguidinha, a gente vai ver como deixar essas mensagens aqui mais interessantes, né? Vocês já devem ter percebido assim, professor, você podia digitar isso direto aqui no interpretador, ia dar na mesma. Sim, ia dar na mesma. Mas ia ser até mais rápido, mas assim a gente já vai se ambientando também a usar o código-fonte, que daqui a pouco, como a gente vai fazer coisas mais complexas, é mais interessante a gente usar o código-fonte do que o interpretador direto, tá legal? Então aqui, pessoal, um exemplo do uso do relacional aqui, tá? Com o tipo numérico. Vou fazer um exemplo agora bem bobinho, mas bem bobinho mesmo, se a gente fosse usar o tipo texto, tá? Então vamos supor que eu tenha aqui um nível de segurança altíssimo, né? Um nível de segurança altíssimo para fazer uma autenticação de usuário. Então vou lá e coloquei aqui, ó, que a minha senha é 2021C. Essa é a minha senha, tá? 2021C. E aí eu peguei a entrada do usuário, né, que a gente vai ver também no próximo vídeo, e aí eu coloquei aqui, ó, em senha digitada. Senha digitada, a gente não viu a entrada do usuário ainda, então vamos imaginar que eu capturei a entrada do usuário e ele entrou com a senha, sei lá, 2020A, tá? Então aqui, para a gente ver se a senha tá ok, né, a gente pode usar o mesmo sistema, né, usando aqui, o mesmo sistema não, desculpem, a mesma abordagem, usando o operador relacional de igualdade ou de diferença, se a gente quiser complicar um pouquinho a nossa lógica, né, mas usando a igualdade já fica mais fácil. Então posso ver o seguinte aqui, ó, senha ok, recebe, senha igual a senha digitada, tá? Senha digitada, beleza? E vamos ver o resultado aqui, o que saiu. Print senha digitada. Tá? Eu vou comentar esse aqui, só para a gente ficar com só um resultado ali no nosso interpretador. Tá? E vamos rodar o programa aqui. Tá? Desculpem, olha só, viu só? Todo mundo erra. O que eu errei aqui? Eu coloquei para impressão a senha digitada, né, e aí apareceu 2020A, ao invés de ser o senha ok. Então volta lá, professor, e dispersou, e coloca aqui, senha ok. Beleza, agora sim. Olha lá, vamos ver. Deu falso. Por quê? Porque elas não são iguais. Tá? A comparação entre valores do tipo texto aqui, a gente consegue usar inclusive maior e menor, né? Porque aí o interpretador ele vai fazer a comparação usando a ordem, tem um nomezinho formal muito bem rebuscado, usando ordem lexicográfica. Nada mais é do que aquela ordem que a gente tem lá no dicionário. Então, a vem antes de AB e assim por diante, né? Então a gente pode usar maior e menor, maior igual, menor igual, e o nosso interpretador do Python ele vai calcular se é maior ou menor de acordo com essa ordem lexicográfica. Tá? Então tudo que tiver o A na frente, né, começou com A, vem antes do que o B, né? Então é menor, e assim por diante. Tá? Agora se eu digitasse aqui a minha senha correta, né, vocês são muito espertos, já devem ter imaginado que o resultado vai ser agora true, aqui no final. Tá? Então vai lá e mostrou o meu true, ok? Então agora que a gente já viu um exemplo com números, um exemplo com texto, falta um exemplo com o tipo lógico, né? com os valores lógicos aqui. Nesse caso, acaba ficando um pouco, não tem muita utilidade, a gente já vai perceber o porquê. Vocês vejam aqui, ó, que no caso do senha ok e da média suficiente,
a gente tem aqui um valor que é verdadeiro ou falso, né? True ou false. E aí, esse valor já é a própria resposta, né? Então, vejam lá o que aconteceria, vou usar até o interpretador aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Pensem assim, se eu fosse usar igualdade e diferença, né, que é o que mais me interessa aqui. Vejam que comparar se um verdadeiro é maior do que um falso, a linguagem até permite, mas é aquele exemplo que eu comentei no comecinho do vídeo, né, não faz muito sentido, a gente não tem utilidade para isso. Então vejam o seguinte, olha só, se eu escrever aqui que true é igual a true, tá? É a mesma coisa que a gente pensar zero é igual a zero? Sim, né? Não tem como o zero não ser igual a zero. A não ser que a gente esteja viajando lá com física quântica e alguma coisa assim. Mas no nosso conhecimento aqui na programação sempre vai ser igual. Então, true é igual a true? Sim, né? Sempre vai ser true. Então, o próprio resultado aqui deste sem ok, ele seria, né, é o que eu estou interessado. Né? Então, se eu fizesse a pergunta se true é igual a falso, né, se é igual a falso, não, né, não vai ser igual. Então, por conta disso, não é muito útil, mas se vocês quiserem usar, podem usar. Tá? Agora, o que é bastante útil para a gente usar aqui com os operadores lógicos, tá? Então a gente viu os aritméticos, os relacionais, e a gente tem também os operadores lógicos. Aí sim, esses são muito úteis, que a gente consegue começar a compor melhor as nossas expressões e deixar as nossas condições mais interessantes, tá? Então, os operadores, agora eu vou passar para cá. Tá? Então aqui os operadores agora, operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles têm não é uma restrição, é a característica deles, né? Os operadores lógicos, eles funcionam, como o próprio nome fala, com operandos lógicos, né? Então eu vou comparar verdadeiro e falso, verdadeiro ou falso, ou fazer a negação. Então, quais são os operadores lógicos principais aqui? O primeiro deles, e mais simples, é a negação. Né? A negação que a gente representa como o not, né? E é escrito aqui not minúsculo. Vocês viram até que já ficou com uma cor diferente. Então é a negação. Então seria assim, é o operador mais simples, né? E esse é um operador que funciona com só um operando. Então eu posso escrever o seguinte, not true, tá? O que é a negação da verdade? É a falsidade. O que é a negação de algo falso? É a verdade. Então, esse operador aqui, ele simplesmente inverte. Né? Se é true, passa a ser falso. Se é falso, passa a ser verdadeiro. Legal? Isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para numa condição ao contrário. Assim, se o aluno não tem FI, por exemplo, então not FI. Né? Então, se o FI deu falso, not FI vai dar verdadeiro, então bacana, tem uma condição válida ali que a gente pode usar. Tá? Então a gente tem a negação, que é o not, a gente tem o ou, tá? Que é o ou, tem o ou é o ou, não tem muito o que fazer, né? Uma coisa ou outra, e o e. Tá? Então agora vamos ver com mais calma esses dois operadores aqui, o ou e o e. Esses sim, eles são importantes porque eles comparam dois operandos lógicos, tá? Dois operandos lógicos. Então aqui com o ou, eu posso verificar, por exemplo, se para o aluno ter a presença numa aula, né, ele pode responder a chamada ou assistir a aula gravada, a aula síncrona gravada. Né? Agora, em tempos de pandemia, a gente poderia colocar assim. Então, aluno está presente, respondeu a chamada ou assistiu a aula gravada. Então, vejam que eu usei o ou. Se qualquer um dos dois, se ele respondeu a chamada ou assistiu a aula gravada, se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele
recebe a presença. Então, presente vai receber verdadeiro, tá? Então, o OU, ele é um operador lógico que ele não é tão restrito. Ele não é tão restrito no sentido que, se um dos operandos for verdade, ele vai retornar verdade lá no final, tá? A gente tem um outro operador que é o E, tá? O E, que ele é escrito assim, em inglês, e ele já é mais restrito. Então, do mesmo jeito que o OU, ele valida, né? A gente pode interpretar assim, ele valida, ou ele é avaliado como verdadeiro. Se um dos operandos for verdade, no caso do E, ele só vai avaliar como verdade se os dois operandos forem verdade, né? Então ele é o operador mais restritivo desses operadores lógicos aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, para o aluno ser aprovado no final do semestre, né, o que ele tem que ter? Ele tem que ter média final maior ou igual a 5,75, aquele exemplo que a gente viu antes, e ele precisa ter frequência suficiente, né? Então esses dois itens precisam ser verdade para que o aluno seja aprovado lá no final do semestre, tá? Então esse tipo de condição é muito útil para a gente, e a gente vai usar assim, quase sempre que a gente estiver programando, a gente vai precisar fazer uma condição de verificação. Então, os operadores relacionais, junto com os lógicos, eles são a nossa principal ferramenta para fazer isso, tá? Então, para a gente pensar um pouquinho mais fácil aqui, especialmente no E e no OU, em computação, né, a gente tem lá uma disciplina que trata só, né, de fundamentos matemáticos para a computação, que trata só de explica a filosofia, de onde vem a lógica, papapá, como é que se computa, né, como é que se calcula o E, o OU e a negação, né, num nível bem formal. Aqui, para o nosso estudo, a gente consegue explicar e entender bem isso, basta utilizar aqui o que a gente costuma chamar da tabela verdade dos operadores, né? Então aqui a tabela verdade seria o seguinte, a gente pensar assim, bom, o E e o OU eu sempre vou usar com dois operandos, né? Então vou usar, pode ser verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade e falso, falso. Então aqui a gente tem meio que monta uma tabela e já consegue interpretar e calcular sem nem ter que pensar. Seria que nem usar uma tabelinha da tabuada para fazer o cálculo de alguma multiplicação, né? Dá para fazer uma analogia. Tá? Então, aqui a gente costuma colocar o seguinte, né? Então aqui eu estou montando uma tabela, né? Vejam que as entradas aqui para o E são as mesmas entradas aqui para o OU. Tá? Então aqui a gente tem como é só verdadeiro ou falso, né? Limita as nossas opções, então com 4 opções aqui a gente já resolve. Então vejam lá, ó, o E, que é o mais restritivo, então verdadeiro e verdadeiro, né? Aquele exemplo do aluno da aprovação. Então, ó, média final maior ou igual a 5,75 e frequência suficiente. Então, verdadeiro e verdadeiro. Então, ele é aprovado. Então, aqui, com verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora, se ele não obteve frequência suficiente, não vai ser aprovado, né? Então, aqui, ó, seria, ele tinha média, mas não obteve frequência suficiente. Então, ficou falso aqui. Então, para o caso do E, o resultado vai ser falso, tá? Agora, falso e verdade. Então, ele não tinha média suficiente, então ficou lá com média 5, média 4 e assim por diante, e ele tinha frequência suficiente. Sinto muito, não foi dessa vez. Ainda vai ser falso aqui, tá? Porque um dos operandos era falso. E aí, os dois falsos, então ele não obteve média suficiente e ele também não teve frequência suficiente. Também não deu sorte, tá? Deu falso. Então vocês vejam aqui que o E é fácil até da gente... É fácil não, é intuitivo. É intuitivo a gente observar que ele só vai ser verdade, ele só vai retornar verdade quando ambos os operandos forem verdadeiros, tá? E o OU, que ele é o menos restritivo, ele já aceita quando um
dos operandos for verdade, ele já vai ser verdade, né? Usando aquele exemplo da aula, seria a presença, né? Então, presença válida, recebe o resultado de respondeu a chamada ou assistiu a aula gravada, assistiu a gravação da aula, né? Então, vejam, se qualquer um desses dois for verdade, ele validou a presença em aula. Então, olhem só. Bom, tanto eu respondi a chamada, quanto eu assisti a aula gravada. Então, verdadeiro ou verdadeiro. Nesse caso é verdadeiro, tá? Agora aqui, eu respondi a chamada, mas eu não... Desculpa, eu respondi a chamada, mas eu não assisti a aula gravada. Então, verdadeiro e falso. É verdadeiro igual. Validou a minha presença, tá? Agora, eu não respondi a chamada, mas eu assisti a aula gravada. Validou a presença também, verdadeiro. Tá? Agora, nenhum dos dois. Eu tanto não respondi a chamada, quanto eu não assisti a aula gravada. Então, falso ou falso. Tá? Então, nesse caso aqui, vai dar falso, beleza? Então, essas aqui são as tabelas verdade. Se a gente fosse fazer a mesma coisa para negação, a tabela seria mais simples, né? Seria aqui só uma entrada, V e F, e aí eu colocaria aqui o not, né? Então, não verdade é falso e não falso é verdadeiro. Seria bem simplesinho, mas aí nem faz tanto sentido, tá? Agora, vou mostrar para vocês rapidinho esses exemplos ali da presença aqui no nosso código-fonte, tá? Pra gente ver como é que fica. Deixa eu comentar esse cara aqui. Na verdade, acho que eu vou até criar um novo, só para deixar mais focado aqui. Então, o que a gente tinha... vou usar isso aqui. Mudei de ideia. Vou usar só essa parte aqui. Essa parte aqui a gente pode usar. Então, tá. Então, temos aqui a nossa média suficiente, tá? Agora vamos fazer aquela condição da presença. Então, anotei uma presença de várias formas aqui, e aí eu tenho uma variável que representa a frequência suficiente, tá? Então, vamos colocar aqui, frequência suficiente está verdadeiro, né? Lembrando, depois a gente vai aprender a usar a entrada para trocar esses valores aqui, tá? Verdadeiro. Então, o que a gente pode colocar aqui no final, eu já tenho uma média final, tenho uma média suficiente, que é um verdadeiro, nem vou usar isso aqui nesse exemplo, só para a gente ver como é que eu consigo compor as coisas. Então, tenho média final e tenho frequência suficiente. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, aprovado, recebe, tá? Média final maior ou igual a 5,75. Notem que é a mesma conta que eu fiz aqui, tá? Mas aí agora eu quero mostrar duas formas para a gente fazer isso. Média final maior ou igual a 5,75 e frequência suficiente, tá? Média final e frequência suficiente. Então a gente tem aqui, eu estou usando os operadores lógicos para juntar, para compor a minha condição, legal? E aí depois a gente pode fazer o seguinte, né? Print aprovado, só para ver o resultado. Aqui, deixa eu deixar juntinho, beleza? Só tem que salvar aqui. Exemplo lógico. Tá? Vamos limpar esse cara aqui e vamos rodar. Tá? Já retornou verdadeiro. Agora, se eu tivesse deixado aqui a minha média final 5, o que vai acontecer nesse caso? Vai retornar falso. Por quê? Este lado aqui deu falso. Né? Então, vejam, 5 é maior ou igual a 5,75? Não, não é maior ou igual a 5,75. Frequência suficiente é verdade? É, mas eu teria que ter os dois operandos, então esse é o primeiro operando, esse é o segundo operando, os dois operandos precisam ser verdade para que a gente consiga retornar verdadeiro, né? Aí vocês vejam que eu coloquei tudo aqui dentro, mas a gente já pode, eu posso usar
essa expressão aqui, ó. Posso deixar separado. Então vocês talvez se perguntem assim, o que é melhor, professor? Eu deixo dessa forma aqui, ou eu poderia escrever a mesma coisa, né, separando. Poderia colocar aqui o aprovado recebe média final suficiente, suficiente e frequência suficiente. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é melhor? Os dois têm o mesmo resultado. Tá? Os dois têm exatamente o mesmo resultado. Qual dos dois é melhor vai depender da legibilidade do código. Então, se a expressão for muito simples, que nem essa daqui, não tem problema a gente escrever direto, né? Mas daqui a pouco a gente tem bastante condições, e, ou, parênteses, negação, tanana, então começa a ficar muito difícil de ler. Então fica mais fácil, especialmente para quem está começando a programar, quando a gente começa a quebrar as coisas. Então eu vou quebrando as condições e depois eu só junto elas. Tá? Então minha recomendação para quem está começando é, quando for possível separar, que nem eu separei aqui, é mais interessante. Tá? Então vou comentar essa linha aqui, vamos deixar assim, ó. Aprovado recebe média final suficiente e frequência suficiente. Vocês vejam que lendo a condição aqui, lendo essa avaliação lógica, fica até mais intuitivo. Né? Ó, média suficiente e frequência suficiente. Era aquilo que eu estava usando no exemplo. Tá? Então aqui vamos rodar só para dar uma olhadinha. Retornou falso ainda. Tá? E aí, se de repente aqui eu tiver, olha, ele não obteve frequência suficiente, ó, esse lado aqui vai ser falso também. Vai retornar falso e falso, falso de novo. Ah, professor, mas eu tive média e não, mas, sei lá, faltei uma aula. Não adianta, vai retornar falso ainda, tá legal? Então vocês vejam que agora, tendo essa expressão pronta, o que eu fiz? Eu só fui trocando os valores das variáveis para a gente ver resultados diferentes. Então, isso que é muito legal da gente usar as variáveis. A gente consegue, facilita muito. Então, com um código só, eu posso só modificar os valores, que são variáveis, só basta modificar esses valores e a gente tem o programa funcionando. Então, vai ser muito legal. Logo em seguida, a gente começa a pegar a entrada do usuário e pegar esse valor de entrada e colocar aqui ou aqui. E aí sim a gente tem algo genérico que vai funcionar em vários casos. Tá? Então aqui vimos um exemplo com o E, vamos ver um exemplo simples, pode ser aquele mesmo exemplo que a gente estava vendo antes do OU, né, que era a questão da presença ok, né, que aí depois a gente pode até mais adiante sofisticar um pouquinho e usar para calcular se a frequência foi suficiente ou não. Né? Então, a presença aqui, ela dependia no meu exemplo, né, de duas variáveis, que eram respondeu chamada, agora eu vou diminuir aqui só para facilitar, respondeu chamada, que é um verdadeiro ou falso, então vamos colocar aqui true, e do assistiu gravação, que aqui eu vou colocar como falso, legal? Vou responder a chamada ou assistiu gravação. Então a nossa presença aqui vai depender de respondeu chamada ou assistiu gravação, tá? Então a gente tem a nossa condição aqui fica pronta dessa forma. Então só vamos mostrar o resultado aqui, print presença, legal. Vamos tirar aqui o anterior. Não dá erro, tá? Até vou deixar, só para a gente ver o que acontece se eu deixar os dois print. A gente está mostrando duas saídas, tá? Mas nada, não tem problema nenhum. Então, ó, a primeira saída deu falso, era essa condição aqui. E aí na minha segunda saída, que é o que a gente está conversando agora, já retornou o verdadeiro. Por quê? Respondi chamada, verdade, ou assisti gravação, falso. Então, como um dos dois foi verdadeiro, a gente retornou o resultado verdadeiro aqui. Tá? Se de repente eu não respondi a chamada, então se aqui for falso, né? Então vejam, falso ou falso,
agora vai retornar o falso. Deixa eu só comentar isso aqui, tá? E aí nesse caso, vejam, deu falso aqui. Nesse caso eu não cumpri nenhum dos requisitos para que o ou retornasse verdadeiro. Legal, pessoal? Então, nesse vídeo aqui, a gente viu os operadores relacionais, tá? Igualdade, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, e também os operadores lógicos. São todos esses, né, os relacionais mais os lógicos, são extremamente úteis para a gente montar as nossas condições, né? Então aqui eu dei exemplo de duas condições compostas, né, com e e ou, que são bem simples, mas aí evoluindo a gente vai conseguindo representar cada vez mais o nosso problema, né? Aquilo que a gente quer resolver aqui, e em geral vai passar por alguma condição. Certo, pessoal? Valeu, brigadão aí pela audiência, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!